Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Manuel Alves, todo mundo já conhece. Está começando mais um episódio do nosso grande podcast. E hoje temos a honra de receber o nosso convidado, vai falar sobre direitos humanos, proteção da infância, segurança pública e também sobre um tema muito sério, desaparecimento de pessoas. Sabia disso? É verdade. Nosso convidado é o grande advogado, doutor Ariel de Castro, advogado, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Bernardo do Campo, e tem uma atuação muito reconhecida na defesa dos direitos das crianças, adolescentes e da sociedade. Doutor Ariel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra o senhor estar aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Mas antes de nós continuarmos, na verdade, eu queria agradecer os nossos patrocinadores. Se você planeja aí, você que quer ir para Disney ou Orlando, fale com a CDO Travel. Ela cuida de tudo para a sua viagem ser perfeita. Siga no Instagram, @cdo.travel, é isso mesmo, @cdo.travel. E para achados, para grandes achados lá na Shopee, você tem a lojinha, grande loja, Compre Barato, lojinha do coração, mas é uma grande loja. Então, achados na Shopee é na loja lá no Compre Barato. Pratos, xícaras, copos e mais, para deixar a sua casa linda e aconchegante. Confira na Shopee e siga o Instagram, @Compre Barato. Apoie quem apoia a gente, hein? Quem apoia a gente, você tem que apoiar também. Vamos lá, apoie quem apoia a gente. Então, nós começamos aqui a nossa entrevista. Muito obrigado, doutor Ariel, por estar aqui. É uma alegria muito grande e eu fico muito feliz aí do senhor ter um tempinho na sua agenda para poder falar com a gente. Mas uma pergunta que não se faz calar, né? Como dizia o nosso querido Serginho Malandro, falava, o povo quer saber, né? Por que o senhor escolheu atuar na área de direitos humanos e da infância? Por quê? Sim, Manuel, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na Passos TV, você que é sempre um colaborador da nossa OAB de São Bernardo do Campo há muitos anos e sempre um comunicador aqui da nossa região do Grande ABC. E eu atuo nessa área da infância e juventude desde a infância, na verdade. Meu pai, como professor da Metodista, ele, junto com a pastora chamada Zeni, ele recrutou um grupo de estudantes, né? Falando em recrutar, mas compôs um grupo de estudantes da Metodista na década de 80, e esse grupo era para fazer uma pesquisa sobre meninos de rua em São Bernardo. E aí, a partir dessa pesquisa, depois viram a necessidade de ter um projeto para atender os meninos e meninas em situação de rua na cidade de São Bernardo. E a partir daí foi criado o projeto Meninos e Meninas de Rua. Poxa. E naquele momento nós tínhamos também um problema grave na cidade, a atuação de um chamado justiceiro, né, entre aspas, esquerdinha, e o grupo dele, você que inclusive morava, pelo menos eu te encontrei naquela região do Celete, era lá, né, naquela região do Ferrazópolis, Celete, era lá onde ele atuava, Silvina, aquela região. E então tínhamos muitos assassinatos de meninos e meninas de rua naquela época. E esse projeto, então, Meninos e Meninas de Rua, que meu pai inicialmente criou pela Universidade Metodista, ainda era o Instituto Metodista de Ensino Superior na época, junto com a pastora Zeni, que era daquela igreja ali do centro, ali da Flacker, eu acho. Aquela igreja metodista que é uma das mais antigas de São Bernardo. Daí criaram esse projeto e também passaram a atuar diante dos grupos de extermínio, né, para que os assassinatos de meninos de rua não continuassem a acontecer na cidade de São Bernardo. E daí eu me lembro muito dessa época, né? Muitas vezes ia com meu pai, com a pastora Zeni, com os educadores que eram alunos da Metodista, da teologia, da comunicação, de vários cursos, e a gente ia num sábado na Praça Matriz, outro na Praça São João Batista, ali no Rude, e aí conhecia alguns meninos de rua, e depois quando a gente voltava na semana seguinte, daí eu descobria que alguns tinham morrido, o corpo apareceu boiando na represa Billings, que tinham sido assassinados. Então, isso me despertou para essa área, né?
pensando por que eu tinha todas as condições de estudar em colégios particulares, de viajar para o exterior e outras crianças sequer conseguiam viver de uma semana até a próxima. Então isso, de alguma forma, desde aquela época despertou o interesse em atuar na infância e juventude. Depois eu acabei indo trabalhar na Assembleia Legislativa com o ex-deputado Wagner Lino, que faleceu. Foi vereador, né? Isso, foi vereador, depois foi deputado estadual. Eu conheci. E fui assessor dele. Daí acabamos atuando na CPI da FEBEM na época, que era uma época de muitas rebeliões, muitos problemas na FEBEM Imigrantes, Tatuapé, depois na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, e com isso acabei então, tinha 19 anos na época, e acabei atuando no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do ABC, que atuava junto com o projeto Meninos e Meninas de Rua, e daí surgiu o interesse de atuar nessa área. Atuei muito tempo com o padre Júlio Lancelotti, visitando as unidades da FEBEM, conversando com os internos, denunciando situações de maus tratos, de irregularidades, e isso também gerou um processo de reformulação da FEBEM, diante das várias denúncias que nós fizemos, nacionais, internacionais, e hoje a FEBEM é bem diferente do que era naquele período. Houve uma descentralização, regionalização do atendimento, criação de pequenas unidades. Então, houve todo esse processo aí, desde lá da década de 90, principalmente, que eu tenho atuado, até o período atual, né? É interessante que vocês viram que surgiu isso daí, é a história da vida dele, né? A história da vida dele e ao longo da sua carreira, né? É uma coisa interessante tudo isso por que o senhor se interessou realmente por direitos humanos em infância, né? Então, conta muito da sua história pessoal e esse carrear, vamos dizer assim, essa sua caminhada, né? Sim, tive... desde a faculdade de Direito, também me interessei bastante por esses temas e atuei com a pastoral carcerária, com a pastoral do menor, com alguns setores também da Igreja Metodista, sempre voltado a essa área social de direitos humanos, de infância e juventude. Então, experiência grande, né? Eu estive muitas vezes na casa de detenção de São Paulo, em missas, em atividades, dando assessoria jurídica gratuita para os presos, né? Imagina você com 19 anos de idade entrar numa penitenciária com 7 mil presos. Quando eu advogava, eu precisava entrar no Carandiru, lembra o Carandiru? Sim, então, no Carandiru. Lá, eu vou falar aqui para todo mundo que está aqui no estúdio, né? Olha, foi muito pesado. Chama parlatório. Parlatório é onde você conversa com o preso. E olha, eu vou falar para vocês. Eu estava falando, até comentando com a Fran, o tempo que eu advoguei, viu, doutor Ariel? Eu fiquei tão assim encarregado e os presos sabiam mais do que a gente. Eu estava começando no crime, né? Eles sabem, mas eu falou, o senhor é novo, né? Porque sabiam o artigo, tudo mas é muito complicado. Então, quem trabalha no crime e frequentou muito que nem o senhor lá, é pesado, né? Não tem sim, Carandiru, né? Sim, é bastante. Então, eu frequentei lá desde a década de 90, com o padre Júlio Lancelotti, com o padre Chico, que era um outro padre importante na pastoral carcerária, que já faleceu, e a gente entrava nos pavilhões mesmo, ia nas celas, e é um mundo à parte, né? Um mundo à parte. Tinha academia de ginástica, tinha várias igrejas católicas, as igrejas evangélicas, a Universal, a Assembleia de Deus, a Congregação, né? E tinha um monte de departamentos, lojas, tinha tudo lá dentro. Tudo desesperado. Doutor, é muito complicado, né? É um outro mundo, que nem o senhor disse, né? É um outro mundo. E lá eu lembro que tinha até os depois viraram conhecidos líderes do PCC, Marcola, Geleião, então, e conheci também lá o Afroex, que é de São Bernardo. O Afroex. Que é do Jardim Caluques, né? Um rapper conhecido. Até já fez parte da Comissão de Direitos Humanos da UAB como colaborador. Olha. Aqui em São Bernardo. E depois, na época que ainda ele estava começando a namorar a Simonia, que eu conheci ele lá na casa de detenção. Ele, o Dexter, que tinha uma dupla. O senhor sempre aí conhecendo os famosos, né? Olha, doutor, eu sei que o tempo urge, mas vamos falar sobre desaparecimento de pessoas. Hoje, uma criança desaparece a cada 30 minutos no Brasil.
Por que esse problema ainda é tão grave, né, no nosso país? Sim, nós temos ainda, né, um grande número de crianças e adolescentes que desaparecem. Nos últimos 4 anos, em torno de 90 mil, sendo que os dados mostram que 55 mil foram encontradas e outras 34 mil não foram. Quer dizer, imagina a situação das mães, dos pais, que ficam permanentemente procurando seus filhos, né? Eu trabalho há muitos anos com as mães da Sé, com a dona Ivanise, que a filha dela, Fabiana Espiridião, desapareceu há 30 anos. Foi quando ela criou a organização Mães da Sé. E foi criada exatamente na novela Explode Coração. Elas ficavam ali na frente. Ficavam ali na Praça da Sé, com as fotos dos seus filhos e tal. E então, desde a década de 90, eu também colaboro com as Mães da Sé. E a gente, né, ouvindo os relatos das mães, né, eu sei de mães que passam a noite inteira com o telefone na mão, o fixo do lado e sempre esperando que vai receber uma ligação que muitas vezes nunca chega. E às vezes quando chega, e até a dona Ivanise já passou por isso, tem trotes. Ela mesmo já acabou indo para estados do Nordeste. Nossa. E descobriu que era uma notícia falsa. Olha que triste. Então imagina o sofrimento dessas mães. Muitas delas já sofreram várias paradas cardíacas, tem vários problemas, né, de doenças também geradas por essa angústia, esse drama, esse sofrimento permanente, câncer, muitas situações que acaba por conta de toda essa situação aí, o sofrimento, né, que elas vão acumulando. E no Brasil, em média por ano de pessoas, temos em torno de 80 mil desaparecimentos, né? É um número muito grande. Quando nós falamos de crianças e adolescentes, o que acontece na maioria das vezes são conflitos familiares que geram fugas, principalmente de adolescentes. Você tem desde aqueles casos da adolescente que está namorando uma pessoa mais velha e a família não aceita, daí ela foge de casa. Você tem aquelas situações que foge por uso de droga, aquelas situações de rebeldia também comum da adolescência, que foge depois para casa de amigos, mas depois acaba voltando. Então você tem muitas situações. E tem aqueles casos também de desaparecimento em praias, em aglomerações. Sim. E nesse tipo de situação. O governo federal até lançou recentemente uma cartilha para tentar prevenir essas situações. Várias praias hoje já tem algumas iniciativas, né? Tem praias que a criança de repente some dos pais, né? Se perde, as pessoas começam a bater palma até poder encontrar os pais. Outras têm distribuição de pulseiras. No Rio de Janeiro, principalmente, é comum. Pulseiras com o nome dos pais, tudo, telefone, para que, caso a criança... Hoje todo mundo está com celular, então se a criança se perde, você liga no celular do pai e logo já vai achar. E é sempre bom nas praias marcar um ponto de encontro, caso, né, se perca, e as crianças sempre decorarem telefones, nomes dos pais. Já que o senhor falou dessa cartilha, então, o Ministério Público, o Ministério da Justiça, ele lançou essa cartilha com essas orientações. Elas ajudam mesmo, né, doutor? O que mais, além disso? É até bom o senhor reforçar sobre isso. O que mais pode ser feito? Sim, é claro que tem que se evitar os conflitos familiares que também geram a fuga de crianças e adolescentes do lar, né? E também, às vezes, tem aqueles conflitos de guarda. Então, o pai que foge com os filhos, ou a mãe que foge com os filhos para não ter contato com o pai. Hoje em dia, infelizmente, é muito comum nas separações aquelas brigas, né, de disputa de guarda. Hoje em dia, o que prevalece pela lei é a guarda compartilhada, mas nem sempre é aceita no momento da separação. Então, às vezes acontece do pai fugir com os filhos ou da mãe fugir com os filhos, e daí tem que entrar na justiça, tem que fazer boletim de ocorrência. Isso tudo gera também um enorme sofrimento para as crianças que estão envolvidas aí diante dessa disputa, né? Porque os casais separam, mas a relação
entre pai e filho, mãe e filho, não Nunca, pode nunca se separar, não deveria. E quanto mais o relacionamento entre os separados for conturbado, isso vai gerar problema na formação das crianças, né? E a gente sabe que muitas vezes a criança depois cresce, depois não querendo mais contato, às vezes com os dois. Quando completa 18 anos, acaba depois não querendo mais contar porque a vida teve todo esse trauma do conflito entre o pai e a mãe. Então as pessoas devem evitar também esse tipo de situação. E claro, hoje em dia as redes sociais é um grande problema, né? De marcar encontros com pessoas desconhecidas. Às vezes uma pessoa adulta, um criminoso, ele se passa como uma criança nesses jogos aí, Roblox, esses outros jogos online, e acaba depois marcando encontros, aliciando. Por isso que é bom os pais ficarem em cima dessa parte do computador, sabe? Cuidar, ficar de olho, né, doutor Ariel? Para não acontecer esses problemas, não é? Sim, existem aqueles aplicativos que você já consegue administrar, acompanhar. Mas é claro que é sempre adequado que os pais estejam vendo o que seus filhos estão fazendo nos seus celulares, nos seus computadores, trancados nos seus quartos. Nós vimos esses dias quadrilhas aí formadas por adolescentes que queriam até promover atentado terrorista lá no show da Lady Gaga, que tinha mais de 2 milhões de pessoas. Meu Deus. E quem estava arquitetando isso... Quem estava arquitetando isso não era um grupo terrorista de adultos, eram alguns adolescentes, por meio dessas redes sociais. Então a gente vê o perigo, né? E por isso esse debate também da necessidade de uma regulamentação. A criança só pode ter acesso àquilo que é adequado ao seu conteúdo. Uma iniciativa que foi importante, que nós criamos no Conselho Nacional da Criança e do Adolescente no início dos anos 2000, foi a classificação indicativa. Hoje a gente vê nas TVs, toda vez, vai passar novela, vai passar um filme, aparece lá, é apropriado para que idade. Isso. Mas isso não quer dizer censura, isso é uma recomendação. É o pai e a mãe que vai determinar se o filho vai assistir, porque a TV está lá, quem vai desligar, vai mudar de canal, vai ser o pai e a mãe. Então, isso não é uma censura, como muitos diziam no começo, teve muita gente contrária a essa iniciativa. Isso tem que acontecer com relação também às mídias sociais, às redes sociais, aos conteúdos da internet. É claro que hoje também muita criança se passa por idades que não são a delas para ter acesso a determinados jogos e conteúdos. Então é ideal que também os veículos aí, os aplicativos, as redes, eles tenham formas de verificação. Seja por biometria, seja pelo facial, por encaminhar os documentos digitais, como esses aplicativos tipo Gov, a gente tem que mandar um monte de documentos para que a gente consiga ser reconhecido lá. Os bancos também. Então, esses aplicativos também deveriam exigir isso das crianças. É daí que os pais vão ter que providenciar a documentação, mandar a cópia do RG, fazer o registro da biometria, do facial, e só daí a criança vai ter acesso, e sempre controlando, então, qual a idade adequada. Então, isso está muito em debate hoje, e quando a gente fala de desaparecidos, tem uma relação hoje muito grande desses encontros marcados pela internet. Às vezes a criança está no intervalo da escola, foge da escola porque marcou um encontro. Isso depois pode gerar um desaparecimento. E também uma das recomendações dessa cartilha é registre imediatamente a ocorrência. Desculpa. Porque quanto mais demorar, você, por exemplo, um sequestro pode se transformar num assassinato e numa ocultação de cadáver. Então, quanto mais demorar para registrar, mais difícil fica a localização. Porque fala assim, tem que esperar 24 horas. Você tem que esperar 24 horas para poder fazer esse registro, né? Para poder registrar o desaparecimento. Então mudou, né? Porque o que a gente ouvia falar, você tem que esperar 24 horas para registrar o desaparecimento, né? Mas agora mudou. Desde 2005, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi modificado para prever
esse registro e busca imediato. Agora tem esse costume da polícia, infelizmente até hoje, muitas vezes, é um caso simples, logo volta para casa e acaba não registrando, até para não ter que instaurar um inquérito, não investigar, não gerar um trabalho para eles, e isso não é aceitável. Isso até configura o crime de prevaricação, que é quando o funcionário público não está cumprindo com as suas funções. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre segurança, né? Na realidade, muitos dados mostram que houve queda nos homicídios e latrocínios na cidade de São Paulo. Para o senhor, isso reflete realmente, a cidade está mais segura? Reflete essa realidade para o senhor? Acho que ninguém se sente seguro, né? Nem em São Paulo, nem em Santo André aqui, nem em São Bernardo, nem em lugar nenhum, né? A sensação de insegurança é muito grande. É claro que hoje nós temos mais filmagens, mais vídeos, a gente tem mais notícias dos crimes do que nós tínhamos no passado. Você é da época, e eu também, que a gente, para ter acesso a notícias de crime, tinha que ler o Notícias Populares. O Jornal do Sangue. Ou assistiu Aqui Agora. Então... Ivolando, Aqui Agora, Gilgon, é isso mesmo. Hoje nós temos toda hora, né? Porque os casos são filmados. Hoje você tem câmeras em todas as áreas da maioria das cidades, você tem nos condomínios, nas ruas, então... O tempo todo a gente tem essas imagens, né, terríveis de violência. Claro que isso gera, né, um alvoroço, uma insegurança, um medo muito maior. Mas a gente não vê, de fato, redução da violência, né? Claro que no período da pandemia as pessoas ficaram mais recolhidas, né? Então os crimes acabaram diminuindo, né, nas ruas, porque as pessoas estavam mais trancadas nas suas casas. Por outro lado, a violência doméstica também aumentou na pandemia, tanto contra mulheres quanto a crianças. E agora, nesse período posterior à pandemia, que todo mundo voltou para uma vida dita normal, né, a gente vê uma sensação de violência, de insegurança muito maior. E os latrocínios estão aí sendo noticiados diariamente nos veículos de comunicação, o que nos preocupa, né? Cada vez um grau de violência maior também dos criminosos, e também nós temos falhas na investigação dos crimes. Só 5% dos crimes são investigados e esclarecidos, em geral, no Brasil. Dos homicídios, só 30% são investigados e esclarecidos. O que seria isso? Porque falta de estrutura, empenho? O que o senhor diz com relação a esse relato que o senhor está passando aqui para nós da Passos TV? Não adianta só investir na polícia militar. É claro que é importante ter as viaturas, o policiamento ostensivo, uma polícia militar bem equipada, mas também tem que ter polícia civil, uma polícia civil estruturada, um trabalho de inteligência, ainda mais quando a gente fala dos crimes cibernéticos que existem hoje, de todos os golpes, as fraudes, os estelionatos, pornografia infantil e tantos crimes que ocorrem por meio das redes sociais, da internet. A gente precisa ter um policiamento de inteligência, de combate aos crimes muito maior. E você que também é advogado, sabe que a nossa polícia civil anda bem desmantelada. Você pode ver muitas vezes pelas viaturas que circulam da polícia civil, compara com as viaturas da polícia militar, você vai ver que são bastante defasadas. Delegacias, você vai, muitas vezes você não tem funcionários nem na área do plantão, às vezes é uma pessoa cuidando da delegacia inteira durante o plantão, cuidando da carceragem, fazendo boletim de ocorrência. Então, falta realmente um aparato de investigação, falta equipes também, falta recursos humanos. Existe um déficit enorme que tem sido denunciado pela Associação de Delegados, pela Associação dos Investigadores, dos escrivães de polícia. Então, nós não tivemos investimento quase nas polícias, na polícia civil, principalmente no estado de São Paulo. Agora, as guardas municipais, a gente sabe que elas ajudam também, colaboram. Você deve ter visto a recente decisão do Supremo reconhecendo o poder de polícia dessas guardas, e a gente
que está em São Bernardo, em Santo André, aqui na região, Uma... a gente vê que as guardas, a gente vê até mais guarda municipal que a própria PM, muitas vezes, né? A gente vê mais viaturas e guardas municipais que a própria PM. Então, elas são importantes também nesse processo. E essa PEC da segurança pública do governo federal, essa PEC recente, ela está reconhecendo esse poder de polícia e a necessidade de integrar o trabalho das guardas com a polícia militar, com a polícia civil, com a polícia federal. Isso é importante, né? Que a gente tenha de fato um sistema único de segurança pública. Porque no Brasil os sistemas têm tido resultados. O Sistema Único de Saúde tem resultados, né? A gente vê todo o trabalho aí de vacinação, de integração das UBS com os hospitais. Nós temos toda uma rede integrada na saúde pública. Temos um sistema único da assistência social, temos um sistema único de educação. E precisamos ter um sistema único de segurança pública. Então, essa PEC da segurança, ela é bem-vinda nesse sentido. E muitas vezes se reclamou, a Constituição Federal de 88, por conta de ter saído de uma ditadura, ela só tratou de direitos humanos e cidadania e deixou a segurança pública de lado. Muitas vezes se reclamou isso sobre a Constituição. E essa PEC ela vem exatamente para constitucionalizar a segurança pública e reconhecer o trabalho das polícias. Doutor Ariel, diante de tantas dificuldades, né? O senhor acredita que podemos construir dias melhores? O que o senhor me diz? Sim, eu entendo que sim, né? Senão nem teria por que a gente estar atuando geralmente voluntariamente em várias comissões, em várias atividades na OAB ou na sociedade civil se a gente não tiver fé de que algo vai mudar. A gente sabe que o cenário é de muitos desafios, né? Ontem mesmo tratava numa palestra de que no Brasil 158 crianças e adolescentes são estupradas por dia, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 14 crianças e adolescentes são assassinadas por dia. A gente percebe nos últimos censos a diminuição da natalidade. E nós que vivemos aí em condomínios, assim, a gente percebe que hoje as pessoas estão tendo mais cães e gatos do que criança. A gente vê... Hoje em dia eu achava estranho, porque meu filho nasceu há 6 anos. Eu ia procurar lugares para comprar roupa, para comprar coisa de criança, eu não encontrava, mas você encontra um pet shop em toda esquina. Toda esquina você tem um pet shop. Eu tenho pet, né? Nós temos uma gata, mas vou te contar, realmente lá no prédio onde eu moro, não sei, a Fran, nossa diretora que está aqui também, apresentadora, acho que tem, né? A Rai também, nossa grande... Nossa, o que aumentou de bichinho em casa, de pet, o senhor está certíssimo, realmente. Adoro bichinhos, né? Sim, então eu digo isso porque isso também é preocupante, quer dizer, se as pessoas não estão tendo filhos, é porque as pessoas não acreditam que o Brasil seja um país adequado para criar, para educar, para garantir a vida dos filhos também. E também no futuro nós teremos menos adolescentes e jovens. Isso vai comprometer o desenvolvimento do país, o desenvolvimento econômico, social, e cada vez nós teremos uma população mais de idosos. E a previdência vai sempre ficar mais deficitária. Isso pode gerar retrocessos também no desenvolvimento do próprio país. E para o senhor, o que o senhor acha? Então, mediante o que o senhor está falando, na sua opinião, o que precisaria mudar com mais urgência no nosso país, no Brasil? O que precisaria mudar? São vários fatores. Você pode ver nessa área da infância e juventude. Nós tivemos um progresso, por exemplo. Antes do Estatuto da Criança, nós tínhamos em torno de 50 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam. Então, nós tínhamos muita mortalidade infantil logo que nascia. Hoje nós temos 12 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. Se a gente for ver aqui no ABC, vai ser menos de 10 mortes para cada 1.000 que nascem. O problema é que elas depois morrem na adolescência e na juventude. Então, claro que o nosso maior desafio enquanto país é enfrentar a violência. E a violência a gente não vai enfrentar
apenas com o policiamento. O policiamento é uma das partes de enfrentar a violência, mas principalmente com oportunidades, com cultura, com esporte, com lazer, com ingresso no mercado de trabalho, com primeiro emprego, né? Eu sempre digo, se o Estado e a sociedade excluem, o crime vai incluir. Então, enquanto vai se oferecer para um estagiário R$600, 1.000, o tráfico vai oferecer isso por dia para o jovem. Então é uma concorrência até desleal. Mas a gente vê que muitas vezes não se oferece nada. Muitas vezes você mal oferece uma vaga na escola. Um programa bem-vindo, importante, que foi criado, até foi fruto do nosso trabalho no governo de transição e também na Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, foi o Pé de Meia, que estabeleceu bolsas de estudo para adolescentes que estão no ensino público para não desistirem de estarem nas escolas. Mas nós precisamos ampliar muito no âmbito da iniciativa pública, privada, a contratação de aprendizes, a contratação de estagiários, as vagas no ensino profissionalizante, no ensino técnico, para de fato investir mais na juventude, né? Que a juventude está muito desamparada. A gente até consegue hoje em dia garantir direitos de crianças e adolescentes, mas quando passa dos 18, ficam ainda mais excluídos. Olha, doutor Ariel, eu sei que a entrevista está muito gostosa, mas o tempo urge, mas eu gostaria de falar. O Dia dos Namorados está chegando. O senhor já comprou um presente para sua namorada para o dia 12 de junho? Já comprou? Não, ainda não, mas você tem boas opções aí? Eu tenho. Minha diretora está aqui, apresentadora. Eu tenho que falar, porque a nossa técnica está falando aqui para a gente. Olha, tem aqui, nós temos aqui a nossa lojinha na Shopee. Lojinha, quando eu falo lojinha, é uma grande loja na Shopee. Nossa querida loja Compre Barato, que tem que seguir lá, @Compre Barato no Instagram. Então, um copo com gelo, copo para você colocar baldinho de gelo para pôr uísque, outras coisas que você queira. Então você tem que correr lá na Compre Barato, na @Compre Barato. É isso aí, diretora, Compre Barato. Então tá aqui, a gente tem aqui esses copos maravilhosos, gelo, porque aí você vai lá no nosso Instagram, nosso Facebook, você vai ver, principalmente no nosso Instagram, você vai ver lá esse jogo de copos de uísque, com baldinho de gelo pegador, que para uísque e para outras coisas. Então, você só vai conferir lá, olhando no nosso Instagram, no Compre Barato, lá na Shopee, confira lá na Shopee, na lojinha lá, conferir lá na Shopee, no nosso Instagram, @Compre Barato. A língua trava, que é tanta emoção, né? É isso mesmo, diretora? É isso aí, ó. A diretora tá falando. Então, lá na nossa lojinha, confira. Tem muitas opções, não é só lá na Compre Barato. Tá aqui é a pessoa que valoriza. A gente tá, os nossos colaboradores aqui com a gente. Doutor Ariel, eu sei que o senhor teria até muita coisa para falar, mas eu queria agradecer muito a sua participação. E o senhor pôde compartilhar tanto conhecimento, né? Mas antes de encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem quer ouvir, que de alguma forma isso vai refletir, vai contribuir muito para a nossa sociedade ser mais justa, perfeita, mais humana e mais segura. Então, eu deixo aqui o espaço para suas considerações finais. Sim, eu agradeço muito o espaço aqui na Passos TV. E é sempre um prazer conversar com você, agradecer a Fran também. E estou à disposição para tratarmos aí de assuntos de interesse da nossa região, da nossa OAB, da qual você tanto colabora, né? Nós temos aí inúmeros desafios aqui na nossa região do Grande ABC. A gente vê, né, que a população de rua tem crescido muito aqui nessa região. Essa é uma outra área que eu atuo há muitos anos, principalmente com o padre Júlio Lancelotti. Nos preocupa, por exemplo, São Bernardo é a 4ª cidade do estado com maior população de rua, né? Então, é até um diálogo que nós temos feito com o prefeito Marcelo Lima para que a cidade intensifique a atuação. Eu sei que agora entregaram a reforma do albergue da cidade, mas a cidade não pode ter só um espaço voltado à população de rua
E não adianta só ter albergue, você tem que ter moradia, questão de saúde mental. Você tem problema das pessoas que saem dos presídios, depois não tem nenhuma oportunidade, vão morar nas ruas e depois acabam também cometendo novamente crimes. Então você tem que ter uma atuação conjunta da assistência social, da saúde, da habitação, da área de trabalho, emprego para oferecer oportunidades, qualificar essas pessoas para o mercado de trabalho. Agora no frio, tem gente que morre de frio por conta, né, de falta de apoio mínimo, né, de uma sopa, de um cobertor. Exatamente. Muitas vezes as igrejas suprem em parte, né, muitas igrejas dão apoio a essa população, mas nós precisamos de fato de políticas públicas, até para que as pessoas não continuem morando em situação de rua, né? Porque isso não é bom para ninguém, né? Principalmente para elas, mas também para todos nós enquanto sociedade. Todos nós temos que nos envergonharmos quando nós vemos pessoas morando nas ruas, crianças e adolescentes nos faróis pedindo dinheiro. E muita gente fala, melhor estar aí pedindo do que roubando. Mas eu conheci muita criança no meu trabalho que começou vendendo bala no farol, depois foi vender droga para o traficante, porque ganhava mais. E meninas que vendiam bala e depois foram vender o corpo, porque o aliciador foi lá e ofereceu mais dinheiro. Então, Exatamente. A gente nunca pode legitimar também esse tipo de exploração do trabalho infantil. O lugar da criança é na escola, é no ensino integral e é com oportunidades para se desenvolver de uma forma saudável. Então a gente tem que continuar acreditando em tudo isso para construir uma sociedade melhor. E aproveitando que temos um novo Papa, né, que foi escolhido recentemente, eu lembro do Papa João XXIII, ele dizia que a justiça é o nome da paz. Então nós só teremos de fato uma sociedade menos violenta, uma sociedade mais pacífica, se de fato tivermos justiça, né? E não só a justiça do judiciário, do legalismo, mas a justiça principalmente social. Doutor Ariel, o senhor está muito convidado para outros episódios nossos. Muito obrigado, foi maravilhoso o seu bate-papo. Nós, em nome meu, da Fran, do Alexandre, né, a Passos TV ABC, tem orgulho de receber o senhor e todos os nossos convidados. Então o senhor já está intimamente convidado. E você aí, então quero que o senhor volte mesmo. E você aí que assistiu, chegamos ao fim de mais um episódio. Essa conversa fez você te refletir, para que você compartilhe esse nosso bate-papo, esse nosso podcast. Informação, consciência, você tem que ter consciência, atitude, né? Podem transformar vidas, então é muito importante. Muito obrigado, aguardem aí o nosso próximo programa. Um beijo muito forte, com todo o amor, com todo o carinho aqui da Passos TV. E você sabe, tá aqui, ó, você pode seguir aqui no Instagram, @Passos TV ABC. Então tem o nosso Instagram, o Facebook, o YouTube, o nosso canal. Curta, compartilhe, toca o sininho, né? Para receber as novidades. Um grande beijo para você, muito obrigado. Que Deus ilumine e guarde. Uma ótima semana a todos. Ó, fui.